Boa noite. O tema aceitação, ele nasceu do estudo do Evangelho, que a gente costuma fazer aqui às terças-feiras. E foi um tema que foi gerando uma certa reflexão durante o ano todo. Então, não é um momento por ser dezembro, que a reflexão encerra, porque o ano está acabando, mas uma reflexão que com certeza vai adentrar 2017, porque a aceitação é um tema que exige bastante mudanças, bastante amadurecimento para que a gente possa mergulhar nessa habilidade. Então, eu gostaria de dividir com vocês um pouco sobre o tema. Então, a aceitação é um convite oferecido pelo Evangelho a ser desenvolvido como uma ferramenta, é uma habilidade, uma qualidade que pode ser transformadora em nossas vidas. Então, o processo de aceitação é o desenvolvimento de uma habilidade. Nós vamos ver em várias passagens do Evangelho a importância de ser impactante nas nossas vidas o processo da aceitação. Então, quando a gente pensa em aceitação, muitas vezes vem uma ideia parecida com essa. Ok, né? Se você quiser assim, eu aceito, né? O que é que eu vou fazer? Né? Eu não tenho outra opção. Será que é dessa aceitação que o Evangelho está mencionando? Né? Porque muitas vezes nós nos vemos julgando que estamos aceitando, mas dentro desse contexto. E esse contexto não é aceitação. Esse contexto é falta de opção e a gente fica extremamente contrariado, né? Mas, na verdade, a gente não está aceitando aquilo que está acontecendo. Então, o que o Evangelho está citando para a gente como ideia de aceitação não é nós mergulharmos em algo na qual não haja o compromisso pessoal disso acontecer. E sim, só porque a gente está externamente recebendo esse convite, a gente está aceitando. Então, isso é uma reflexão que a gente pode fazer o quê? Em relação ao convite, a aceitação se torna o quê? Consciente. A importância da gente poder entender o que representa a aceitação é torná-la mais consciente. Então, quando a aceitação se torna consciente, aí sim a gente vai ver que isso nos transforma. Porque transformamos a visão, a forma de olharmos para tudo. Porque quando a gente fala em aceitação, a gente está falando de qualquer coisa. A aceitação religiosa do outro, a aceitação de uma opinião diferente, a aceitação de um comportamento diferente, de um ponto de vista diferente. Né? Nós estamos falando da aceitação de uma cultura diferente da nossa. Então, a palavra aceitação ela é abrangente. Por isso que ela pode se tornar transformadora. Mas para que a gente tenha uma ideia um pouco do que ela representa, a gente podia falar um pouco do que é a falta de opção, que vai ser esse convite para a gente aprender o que realmente significa a aceitação. Então, queria trazer para vocês o significado da palavra para que a gente entendesse o que representa aceitar. Então, aceitar é receber o que é dado, o que é oferecido. Receber interiorizando aquilo que vem de fora. O recebimento não é um objeto, é recebermos o que vem de fora, criarmos um filtro, que a gente poderia chamar de aceitação, e conseguirmos emocionalmente ficarmos bem com aquilo que nós estamos, que a gente chama de digerindo. Né? Porque às vezes algo vem de fora, o filho dá uma notícia que ele vai se mudar, ou que ele tem uma outra opção sexual, ou que ele vai retornar ao Brasil, ou ele vai casar com alguém, a gente não estava nem esperando, né? Ou então o chefe vai nos dar uma notícia que a gente vai ser transferido de setor, ou talvez que a gente vai ser despedido, né? Ou talvez que a empresa vai fechar, ou então a gente recebe
uma ideia que, de repente, por exemplo, aquilo que a gente está fazendo, não existe mais aquele projeto e a gente se vê solto naquele momento. Então, existem várias formas de situações que nos afetam, ou até um convite para uma doença, que a gente faz um exame e pensa que está tudo bem, e quando a gente vai lá checar, a gente tem algo que não está muito bem, né? Então, tudo isso que vai nos tocando, de alguma forma, é um convite a gente fazer o quê? Aceitar. Porque esse é às vezes é a primeira coisa onde a gente se enrosca é a dificuldade de aceitar. Então, quando a gente tem essa dificuldade de aceitar, a gente vai fazer essa pergunta: como nos dispomos a receber algo que não desejamos? Então, como eu vou aceitar que eu fui demitido? Como eu vou aceitar que alguma coisa mudou? Como eu vou aceitar que meu filho vai tomar essa decisão que eu não estou gostando? Como? Então, essa questão que a gente cria entre a realidade que bate à nossa porta, né, e a aceitação desta realidade, às vezes a gente fica num vácuo enorme. Esse vácuo pode demorar muito tempo para a gente conseguir sair dele, porque a gente pode decidir que a gente não vai aceitar. Ou a gente pode se auto-enganar achando que a gente vai aceitar o que a vida está apresentando, mas lá no fundo, o nosso estado de revolta, ele fica sempre nos mostrando pela irritação, pela mudança do comportamento, que na verdade a gente não está aceitando, né? Então a nossa tendência natural é resistir quando algo que a gente não aceita bate à nossa porta e combater tudo aquilo que nos contraria. Então, nosso primeiro processo, pode ser que não seja de algum de vocês, mas quando eu digo nosso, não necessariamente quer dizer nós que estamos nessa sala, mas a gente está falando do ser humano, né? Claro que muitas pessoas não vivem já adquiriram essa consciência, mas muitos de nós faz o que quando a gente se vê diante de uma situação que a gente não aceita? A gente fica contrariado e ficamos combatendo. Às vezes até dizemos, não, a pessoa não poderia ter feito isso, né? Mas a pessoa já fez. Mas nós não queremos aceitar o direito que o outro tem de fazer algo que às vezes nem é muito justo, que nem é muito certo, né? Bom, porém, a não aceitação vai gerar o que na gente? Muitos sentimentos diferentes podem nos tocar. A gente poderia numerar alguns deles. A gente pode ficar revoltado quando a gente não aceita. A gente pode ficar triste, né? A gente pode ficar deprimido. Nós podemos sofrer. Podemos ter muita raiva, ficarmos com ódio da situação que está sendo apresentada. Isso, numa coisa mais ampla, isso pode gerar uma guerra. Quando um país faz uma coisa que o outro não aceita, isso pode gerar uma guerra, pode gerar mortes. Isso pode gerar muita solidão, porque muitas vezes ficamos agarrados na nossa verdade por não aceitarmos o novo, o convite que a vida está nos fazendo, e a gente pode se sentir muito só diante desta decisão, né? Porque às vezes nós percebemos o que a gente quer fazer é não nos deixar inserir no que o novo nos apresenta. E naquela resistência, muitas vezes nós sentimos solidão. Podemos sentir a inconformação. Muitas pessoas, ou muitas vezes, nós nos vemos em situações que a gente se comporta sempre num processo de inconformação. Então, nada daquilo que se realiza gera felicidade. Nós nos tornamos aquelas pessoas que estão sempre insatisfeitas. A gente fica sempre descontente com aquilo que a vida nos apresenta, pela dificuldade da aceitação, né? Da aceitação que o convite está sendo feito para a gente naquele momento. Isso pode gerar contrariedade e outros sentimentos que com certeza vai nos levar ao mesmo momento de que a gente resume como sofrimento, né? Então, resistir a aceitarmos a nossa realidade nos mantém o quê? Presos ao problema. Né? Porque o problema, quando ele se apresenta para a gente, qualquer que seja o problema que nos atinge, ele necessita do quê? De uma solução, né?
Por isso que a gente fala, a gente tem um problema, o que nós precisamos encontrar? Uma solução. Às vezes a solução nem é uma atuação rápida, às vezes a solução ela demanda paciência, a gente só tem que saber esperar o momento certo, esperar o amadurecimento daquilo que está sendo apresentado. Às vezes não, às vezes a gente precisa de uma atuação. Mas quando a gente não aceita aquela realidade que está nos tocando, nós nos vemos parados, sem nenhum movimento, porque a gente nem aceita, mas as coisas já estão acontecendo com a gente, mas a gente também não cria nenhum movimento para que a solução apareça. Então nós nos vemos o quê? Estagnados quando a gente cria essa resistência de entendimento que as coisas nos tocam por um propósito. Então, muitas vezes, nós vamos fazendo o que com isso? Perpetuando e tornando tudo mais complicado, pesado em relação àquilo que a gente vai vivendo, né? Então, quando não aceitamos, nos tornamos muitas vezes o quê? Com a recorrência, com o tempo, ou se essa é uma dificuldade que sempre se apresenta em nós, a gente fica amargo, a gente é aquela pessoa sempre insatisfeita, né? Sempre chateada. Então, esses padrões mentais e emocionais, eles vão criando o quê? Eles criam mais dificuldades e nos impedem de enxergar as soluções. Porque para haver uma solução, a gente precisa, pelo menos, entender, isso aconteceu agora. E agora? O que eu vou me dispor a fazer? Então, para isso, eu preciso entrar num processo. Esse passo para frente é um processo que se chama aceitar. Então, para a gente poder ter isso como um resumo, eu diria que a aceitação, aceitar, liberta. Quando nós aceitamos os convites que a vida nos apresenta, nós nos libertamos deste aprisionamento que a situação pode promover. Então, no estudo do Evangelho, a gente foi estudando alguns capítulos e eu criei uma coisa simpática que eu chamei de a rota da aceitação. Então, o Evangelho vai mostrar para a gente vários capítulos que podem dar para a gente possibilidades de a gente meditar nessa questão e que a gente pode, com mais facilidade, uma facilidade, vamos dizer, intelectual, através do estudo, para que a gente encontre de que forma nós poderíamos promover, através do estudo do Evangelho, como um facilitador, essa possibilidade de aprendermos a importância de aceitarmos as circunstâncias que nos tocam. Então, a primeira coisa que me chama a atenção, que não é de hoje, é de muito tempo, é essa questão 114 do Livro dos Espíritos, que está coligado ao Evangelho, que é quando Kardec pergunta qual é o estado da alma e a sua origem. E os espíritos vão dizer, as almas são criadas simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência e sem conhecimento do bem e do mal, mas com uma igual aptidão para todos. Então, nessa questão, ela abre uma porta enorme para que a gente entenda que se nós, como espíritos imortais, fomos criados simples e ignorantes, nós temos uma caminhada de possibilidades de acertos e erros, porque se nosso processo reencarnatório é um processo que nos leva à luz, a nos iluminarmos, a evoluirmos, então, fatalmente, neste caminho, em alguns momentos nós acertaremos, em alguns momentos nós teremos dificuldade de saber qual a opção mais certa. Por quê? Porque estamos num estágio de amadurecimento. Então, essa questão 114, acho que ela é um direcionador para que a gente comece a trabalhar com o primeiro ponto, que seria a nossa autoaceitação. Porque se nós nascemos nesse estado simples para nos desenvolvermos, então começa aí o processo de eu me aceitar, né? Porque isso às vezes é uma frase que a gente fala muito. Como é que eu pude fazer isso? Que absurdo, onde eu estava com a cabeça, como é que eu tomei essa decisão? E a gente fica muito tempo na culpa, no sentimento, no remorso. Por quê? Porque nós temos dificuldade de pontuar, às vezes, que nós
somos seres ainda em estado de aperfeiçoamento. Nós estamos buscando melhores decisões, buscando ampliar nossa consciência, buscando conhecer as melhores atitudes para termos os melhores resultados. Mas ainda estamos nesse caminho. Então, eu acho que essa questão ela é consoladora. E, ao mesmo tempo, ela ilumina a ideia de que nós não estamos sozinhos nessa condição, porque, na verdade, isso é uma caminhada para todos. Todos estamos nessa condição. Então, um dos primeiros passos que a gente poderia pensar em dar dentro dessa rota da aceitação é a aceitação dessa nossa condição de aprendiz. Então, se nós incorporarmos não é a palavra certa, né? Se nós nos conscientizarmos que somos aprendizes, tudo muda. Tudo muda. Nós somos aprendizes quando atuamos. Claro que muitas vezes temos decisões que já são repetidas e às vezes nós repetimos o erro e parece que a gente é um aprendiz que tem muita dificuldade de aprender. Isso acontece. Mas nós sabemos que o processo de aprimoramento, o processo de evolução, ele é por repetição. A gente vai reencarnar várias vezes, né? A gente vai ter que testar várias vezes, até que chega um momento, como a criança, ela vai na repetição entrando num estado de amadurecimento. E esse amadurecimento faz com que as próximas atitudes que ela tome já sejam salutares. Ela vai colocar o dedo na tomada uma vez, duas, até que ela entra numa percepção que aquilo não é bom e ela já não repete mais por um estado de consciência. O segundo capítulo interessante do Evangelho que menciona é o capítulo 5, os bem-aventurados os aflitos. Lá na Instrução dos Espíritos está escrito assim: as vicissitudes da vida são de duas espécies. Uma, causas vivenciadas anteriores, ou a origem na existência da experiência atual. Então, ou a causa daquilo que nós estamos fazendo agora, nesse presente, ou a causa, muitas vezes, provém das inúmeras reencarnações que a gente vem experimentando. Então, muitas vezes, nós nos vemos desconectados dessa realidade e nos sentimos assim: puxa, que injusto, por que está acontecendo isso comigo? Eu sou tão bom, eu faço tudo tão correto, né? Eu vou no centro tantas vezes, né? Eu tô tão pianinho, como é que esse acidente ou essa perda ou alguma coisa está acontecendo comigo? Nós esquecemos que nós somos hoje o resultante de uma experiência longa. Então, tudo que nos toca é um processo educacional, é um processo que nos educa. Todas as experiências que, às vezes, nós não consideramos elas agradáveis, né? Elas não são convidativas, elas não são gostosas, mas elas são educativas. A gente sabe disso num parâmetro, num paralelo igual à criança. Quantas vezes nós precisamos dar à criança um certo limite ou uma certa experiência que ela vai ter que viver para que naquela experiência ela entenda que aquilo não é bom para ela. Então, muitas vezes, nós também estamos vivendo nesse paralelo a mesma coisa num processo adulto. Mas o adulto, dentro de uma idade numa idade encarnado aqui, mas, às vezes, criança no nosso processo interior, né? Porque ainda estamos demorando para entender como as coisas ainda acontecem. Então, dentro desse capítulo, faz com que a gente perceba que, por exemplo, se aqueles que sofrem atentasse para o seu comportamento, perceberia que em grande número de situações foi seu orgulho, sua imprudência, sua ambição, sua vaidade que o colocou na presente condição. Então, muitas vezes, se a gente fizesse uma reflexão, quando algo acontece, a gente ia perceber que muitas vezes nós criamos aquilo, nós nos levamos a sentir aquilo, nós nos envolvemos com uma situação que no final o resultado não foi bom. De primeira situação, muitas vezes, a gente não consegue perceber o que é nosso, mas se nós formos averiguar emocionalmente
o nosso envolvimento, nós vamos perceber que às vezes o outro está nos tratando mal porque a gente teve um comportamento que não foi muito salutar. Às vezes o outro está respondendo de uma forma porque nós também já havíamos provocado de alguma forma aquele outro. Então, nós vamos percebendo que muito do que acontece é resultante daquilo que a gente sente. Às vezes a gente se sente humilhado porque tocou no nosso orgulho. E o outro nem percebeu, o outro nem sabia que aquilo era algo tão impactante para mim. Mas nos toca. Então, muitas vezes, muitas coisas que nós sofremos, elas estão coligadas a dificuldades que nós ainda encontramos de aceitar a forma como somos e automaticamente aceitar o outro. Porque quando nós buscamos e entendemos a importância dessa autoaceitação de quem somos e a trajetória que nos encontramos, nós abrimos uma porta para começarmos a aceitar o outro, que a opção do outro também não é uma opção, a melhor opção, mas ele está também num processo de caminhada como eu. E isso a gente vai entendendo que quando quando sentimos, pensamos, falamos, agimos, isso representa o quê? Sementes que nós estamos jogando, nós estamos plantando. É dessa maneira que nós vamos criando a nossa realidade. Então, quando nós entendemos que tudo que nós vivemos está ligado àquilo que fomos e àquilo que somos, nós vamos percebendo que cada escolha que a gente faz é como se a gente estivesse jogando uma sementinha. E às vezes a semente, ela é produtiva, vira uma árvore frondosa com muitos frutos, e às vezes a semente, ela não é produtiva, né? Ela vai ocupar ali o terreno, não vai produzir nada que seja possível comer, e nós vamos ficar num estado de sofrimento em função do que nós plantamos. Então, muitas coisas que acontecem com a gente, nós fizemos esse plantio e muitas vezes estamos vivendo o quê? A colheita. Né? Às vezes a intolerância nos leva à solidão. Puxa, mas ninguém me ama, ninguém me quer. Não, mas muitos do procedimento daquilo que eu fiz me levou a essa solidão, talvez pelo meu excesso de exigência, né? Talvez por eu não aceitar o outro, por eu buscar uma pessoa perfeita. Então, tudo isso, né, pode gerar na gente um sofrimento, mas muitas vezes decorrente daquilo que a gente escolheu. Então, o segundo passo, né, nessa rota da aceitação é a responsabilidade de que nós criamos a nossa realidade. Então, esse convite do Evangelho a gente entender que é através das sementes que nós jogamos que nós vamos colher esse futuro próximo ou até um pouco distante, nós vamos começar a ser o quê? No mínimo, mais cuidadosos com as sementes que nós vamos jogar. Né? Por quê? Porque entendendo através disso a responsabilidade que a consequência vai ser o fruto do que eu plantei, eu começo a ser mais cuidadoso com aquilo que eu vou fazer. Então, eu começo a ser mais zeloso com a forma como eu vou tratar o outro. De que forma eu vou me comportar. De que forma eu vou acolher o outro, se eu também estou em busca de ser acolhido. Então, qualquer semente ou atitude que eu vá tomar, eu entendendo da responsabilidade que ela representa para mim, e olha que é interessante, a inclusão de o que nós sentimos, o que nós pensamos, o que nós falamos e agimos. Porque agir é a última consequência, que é desencadeada do nosso sentimento. Então, na verdade, muitas vezes a gente pensa que só não dizendo o que a gente acha é o suficiente. Então, a gente fala uma coisa, mas acha e pensa outra. Mas, na verdade, para nós que vivemos esse contexto espiritual, nós entendemos já que a nossa comunicação ela é vibratória. O nosso pensamento são ondas magnéticas, eletromagnéticas. Então, quando nós desejamos, esta é a comunicação que a gente faz com o outro. Aquilo que a gente fala pode ou não ser a verdade, mas, na verdade, a percepção que o outro vai ter nossa é a percepção do sentimento, da veracidade daquilo que a gente está
comunicando para o outro. Então, aqui é interessante que a gente pense não só na responsabilidade do que a gente fala. Eu não vou dizer isso para a pessoa porque ela vai ficar chateada. Mas eu também não preciso fazer a crítica para ela. Porque a hora que eu criticar mentalmente, eu já estou fazendo o desejo, eu já estou fazendo a crítica, eu já estou dizendo a ela aquilo que eu penso em entrelinhas. Então, a nossa responsabilidade, Veneranda vai dizer no capítulo 10 lá do Nosso Lar, é uma das pessoas mais velhas que residem no nosso lar, o livro de André Luiz, ela vai dizer isso. Grande engano, né? Ela faz um speed e ela diz, grande engano dos humanos pensarem que o problema começa pela boca. O problema começa pelo pensamento, né? Os desejos e o desequilíbrio que a gente transmite com os pensamentos não edificantes que a gente sente um pelo outro. Então, esse senso de responsabilidade, ele abarca, inclusive, aquilo que a gente pensa, né? E a gente agindo assim, nós vamos fazer o quê? Vamos eliminar o sentimento de revolta. A vítima já não encaixa mais, porque se eu sou responsável por tudo aquilo que eu faço, não tenho mais como ser vítima. Eu desintegro essa possibilidade de eu ser vítima. Eu não tenho mais como me sentir injustiçada, porque tudo que acontece tem coligação com a minha responsabilidade. De alguma forma, eu atraio várias situações que eu preciso me educar em relação a elas. Então, todos os processos que a vida vai me apresentando, eles têm uma coligação com a minha necessidade educativa. E nós costumamos sentir, enquanto entender, muitas vezes que a gente sente as revoltas, sermos vítimas e sentimos a injustiça, enquanto a gente não entende esse processo da vida, né? Que é esse processo de sermos aprendizes, responsáveis pela semente que jogamos, responsáveis pelo fruto que colhemos e automaticamente não nos enquadramos mais nesses estados que geram tanto sofrimento para a gente, que é esse lugar que a revolta nos coloca, gerando a não aceitação do que a vida traz. Outra parte do Evangelho que também é muito elucidativa em relação à questão da aceitação é os bem-aventurados, no capítulo 9, os mansos e pacíficos. Tem lá um subtópico, um dos subtópicos, que é o número 3, que ele fala da obediência. E ele vai dizer, a obediência é uma virtude confundida erroneamente com a negação da vontade. Não se trata de uma obediência cega. Então, os espíritos vão dizer, veja, ser obediente não é negar a vontade, não é fazer o que o outro quer e você perder a personalidade ou perder o desejo de você fazer aquilo que você queira. Ele vai dizer, a obediência é o consentimento da razão. Eu acho que isso é realmente divino, isso. Assim, eu coloquei até em vermelho porque eu acho que isso é um diferenciador, é um divisor de água, diferenciador de consciência. A obediência é um consentimento da razão, é obedecer ao bom senso. Então, ser obediente, segundo o capítulo 9, é obedecer o bom senso do que é certo você fazer. Não é obedecer o outro, é obedecer o que é certo você escolher. E o que é certo você escolher? O que está dentro de nós. Nós temos esta consciência, lembra? Aonde está as leis de Deus? Na nossa consciência. Então, muitas vezes, nós lutamos contra isso. Eu posso dizer, esse ano meditativo me fez pensar muito sobre essa questão. A obediência é a gente entender que o saudável para nós é nós usarmos a razão como um bom senso de escolha. E aí sim as nossas sementes serão eficazes. Porque a gente nunca vai cometer escolhas que não são boas se a gente usar o bom senso. O bom senso que é um comum para todos. O bom senso que é bom para todo mundo. É bom para mim, é bom para os outros. E se nós obedecermos a essa ordenação interna, porque ela é interna, não é o outro que nos impõe isso. A sociedade até tem leis, impõe regras, não é disso que a gente está falando. Nós estamos falando dessa ordenação interna. Nós desejarmos ser obedientes a esta voz que a gente chama de consciência, ou que a gente vai dizer
a gente vai chamar de razão, a essa voz que determina o que é o correto ser feito. Aí a nossa vontade já não é mais o que está na frente. É o bom senso. É o que é bom, é o que é certo, é o que é correto. E, às vezes, nós temos tendência de lutar com isso, porque nós queremos ficar com a nossa verdade, com o nosso certo, com o nosso controle, com o que nós gostamos, ou o que nós achamos, ou com o poder que a gente julga que a gente tem. E, na verdade, obedecer é se render a isso tudo, porque nada disso é necessário, e o que é necessário é a gente se render ao bom senso. Então, eu acho que isso realmente é fantástico. Então, um dos terceiros steps, né, para a gente promover a nossa aceitação é entender isso e aceitar que as leis de Deus estão na nossa consciência. Estão na nossa consciência porque, no fundo, nós sempre sabemos o certo a fazer. Nós lutamos porque não queremos, porque não é gostoso, porque vai dar trabalho, porque tem que sair da zona de conforto, porque dá preguiça, porque não convém, porque às vezes o certo beneficia mais o outro, aí eu me sinto balançado de praticar aquilo, porque eu me sinto, de repente, perdendo algo. Mas, apesar de a gente ter essa luta constante, porque somos simples e ignorantes num caminho de evolução, a lei está dentro da consciência, nós sabemos o certo. Então, eu estou chamando de render, não é uma palavra que está escrita no Evangelho, mas é nos rendermos a essa obediência ao bom senso. E isso, com certeza, vai fazer com que a gente consiga, se não amar o próximo, ter respeito pelo próximo. Porque a gente vai estar respeitando, porque a escolha vai ser sempre inclusiva. A minha escolha, se for do bom senso, ela não vai não incluir alguém, ela vai ser inclusiva. Porque eu vou estar sempre usando algo que vai gerar um benefício comum, ainda que o outro possa não acreditar ou pensar dessa forma. E Joana vai dizer, Joana de Ângeles, aceitação é um ato de força interior que desconhecemos. Muitas vezes desconhecemos. Desconhecemos que nós temos essa força. Nós temos a força de poder acolher algo extremamente doloroso. Eu mostrei um vídeo aqui um mês atrás, mais ou menos, num sábado, sobre a aceitação de um rapaz que tinha perdido a família num acidente de carro, que um rapaz bêbado matou a família dele. E aí foi mostrando o processo de aceitação dele, da realidade dele. Ele ficou com 2 filhos, tinha uma vida para tocar, e ele tinha uma escolha, ou a revolta, o ódio, que ele passou por algum tempo. Ou então ele entendia o movimento da vida, o rapaz foi preso, mas não havia mais nada que ele pudesse fazer que não fosse aceitar. Porque tudo que não fosse aceitar, ele entraria num processo de extremo sofrimento e não conseguiria nunca entender a mensagem subliminar que vem através da perda. Porque a perda é um desafio que faz as pessoas crescerem e aprenderem. Então, não necessariamente é um estado de que a vida não tem mais qualidade porque a gente perdeu. E, às vezes, isso é um convite para o valor que a vida tem. Então, se nós conseguimos olhar como Joana faz esse convite de que a aceitação é uma força interior, a gente vai imaginar que a nossa história, nós temos essa aptidão de. Eu não sei se vocês já disseram isso, mas muitas vezes, isso é uma frase normal que as pessoas dizem, eu não sei, se eu estivesse no lugar do fulano, eu não sei como fulano aguenta. Eu não aguentaria viver essa dor. Sim, porque cada um tem o desafio que tem competência de viver. Então, com certeza, se a gente estivesse no lugar do outro, talvez nós não estivéssemos ainda com aquela estrutura para vivenciar aquele desafio que aquela pessoa está vivendo. Então, isso mostra que não há termos de comparação. Há experiências individuais que nos tocam e experiências que também nos tocam coletivamente. Mas, dentro dessas experiências, o nosso processo ele é de reconhecimento que essa força existe dentro de nós. Então, esse convite de Joana, ele é muito importante.
Então, o quarto step para a gente encontrar essa possibilidade da aceitação é a gente perceber, reconhecer, aceitar que tem essa força interior. Porque muitas vezes, quando o desafio vier, é ela que a gente vai ter que agarrar. Porque é ela que vai nos dar sustentação. Essa força interior a gente pode chamar de fé, claro. A gente pode chamar de discernimento, a gente pode chamar de coragem, a gente pode chamar de espiritualidade, de amadurecimento, a gente pode colocar vários sinônimos. Mas essa força é a luz implementada em nós no processo da criação. Nós somos uma centelha divina. E numa máxima que é ainda mais ampla, no Mateus 5,16, tem uma fala de Jesus, né? Nós somos todos, somos centelhas divinas, criados à imagem e semelhança de Deus, e Jesus diz essa máxima, nesse capítulo, ele vai dizer, resplandeça a vossa luz. Então, se nós buscarmos entender ou aceitar, que é a sugestão da noite, que nós somos luz e tudo que a gente tem que fazer é resplandecer essa luz, né? Jesus não falou, olha, pegue a luz de alguém aí, se junta com a sua e se ilumina. Olha, pega a luz de Deus e se ilumina. Olha, cria uma luz aí, dá um jeito, né? Terceiriza. Não. Ele disse, resplandeça a vossa luz, a sua, não é a do outro. Não é o outro que vai te dar essa luz, é sua a luz. É a luz que foi criada quando a gente criou, quando a gente foi criado. Então, essa luz é a nossa força interior, essa luz é as sementes que a gente joga da própria criação que nós somos. Essa luz é a consciência, essa luz é a razão da escolha assertiva. Então, resplandecermos a luz é nós aceitarmos que nós somos esses seres com potencial à perfeição. Mas, claro, nós estamos numa caminhada para que isso aconteça. Mas isso não vai acontecer se não houver um trabalho, né? O nosso trabalho é esse eterno. Claro, a gente trabalha na vida material, mas o nosso trabalho espiritual é essa eterna consciência de que a razão e o bom senso vai nos levar a um direcionamento reto das escolhas que a gente faz entre nós e o próximo. Então, a gente aceitar a nossa luz faz com que a gente não tenha um dos problemas que inúmeras pessoas sentam para se tratar, que é a baixa estima. Não haveria baixa estima se nós aceitássemos que nós somos essa luz, nós somos potencializados a nos iluminar. Isso depende de como nós vamos atuar na vida. Então, aceitarmos isso é percebermos que tem muita coisa sobre nós que ainda se encontra na sombra, que nós desconhecemos, mas tem muita coisa boa sobre nós que nós não acreditamos em nós, que nós não depositamos em nós a fé e a visão de que nós temos capacidade de. Então, a gente tomar isso de volta para nós, tomar de volta, porque isso se encontra dentro de nós, esse tesouro, né? Eu estava falando isso até há uns 2 dias, no estudo na terça-feira, eu estava dizendo, Paulo Coelho poderia só ter feito Alquimista e não precisava ter escrito mais nada, porque toda a mensagem que ficou em torno dessa obra que Paulo Coelho fez o Alquimista, que é o primeiro livro dele, que ele sai numa jornada, né, o personagem galgando em busca de um tesouro, e ele vai vivendo várias experiências e retorna para casa e descobre que o tesouro estava enterrado no fundo do quintal. Desculpa quem não leu o livro, eu contei a história. Será que Paulo Coelho vai me processar? Espero que não, né? Mas o livro é tão antigo que eu imagino que quem não leu vai só aguçar a curiosidade. Então, essa moral da história, ela é efetiva, porque a gente anda, a gente valida o outro, acha que o outro é fantástico, que aquele escritor é demais, acha que aquela pessoa que faz o filme lá é incrível. A gente valida o outro o tempo todo e não se valida. A gente fica vendo toda a luz do outro
e fica, ai, como eu queria fazer igual. Ai, se eu tivesse essa capacidade. Ai, se eu pudesse. Então a gente sempre se coloca, não todos, mas muitas pessoas, né? A gente se coloca num patamar de não perceber esse potencial que nós temos dentro de nós. Potencial de sermos educadores, potencial de sermos bons amigos, potencial de sermos bons professores, de sermos bons pintores. Potencial. Nós temos o potencial, né? Mas muitas vezes nós nos demoramos a tomar de volta o que é nosso. Então, resplandeça a vossa luz. E Hamed, né, num livro fantástico dele, Renovando Atitudes, ele diz, aceitação traz o quê? Paz e lucidez. Né, outro dia, uma pessoa estava dizendo no grupo de acolhimento que tinha lido uma máxima lá num desses quadrinhos do Facebook, que ela estava levando isso ao pé da letra, que estava super servindo para a vida dela. Que você prefere ter paz ou ter razão? Então, se você quer ter paz, você não tem que se preocupar em ter razão. Então, ela disse, puxa, todas as vezes que eu me vejo agora numa situação, eu penso, eu quero ter paz ou quero ter razão? Então, isso foi tornando o quê? Ela mais tranquila, brigando menos pelas situações, pelas coisas. Ela não precisa ter razão. Cada um fica com a sua razão, né? Vamos ficar com aquilo que nós acreditamos, que já aprendemos e é uma experiência válida para nós. Mas a paz, ela é impagável, porque a paz nos dá a base para a gente poder vivenciar todas as circunstâncias que a vida nos convida. Então, para que a gente possa fechar, para a gente lembrar, a rota para a gente fazer a aceitação é a gente lembrar que a gente está na condição de aprendiz. Professor, a gente pode ser professor de alguma coisa, mas a gente é aprendiz o tempo todo. A gente também lembrar da responsabilidade que nós temos de criar a nossa realidade. Porque tudo que a gente chora amanhã foi aquilo que a gente não pensou ou fazer hoje, o jeito mais certo, ou que dava mais trabalho. Então, a gente lembrar dessa responsabilidade. Lembrar que as leis de Deus estão na consciência. Então, todas as respostas estão dentro de nós. E a gente terceiriza, liga, faz consulta com todo mundo. Vem cá, o que você acha? O que você acha? E a melhor resposta está dentro de nós. Então, o outro, ele pode nos ajudar a ativar dentro de nós a coragem de encontrar essa resposta. Mas as respostas estão dentro de nós, não está no externo. O outro não tem isso para nos dar, porque ele não tem a nossa jornada, a nossa experiência. Que nós temos essa força interior, ela nos pertence, vamos nos apoderar dessa força. E que a missão que nós temos na vida é de resplandecer a nossa luz. Então, para a gente concluir, a aceitação é um senso de harmonia que se estabelece dentro de nós, quando entendemos que as situações que passamos são presentes do movimento da vida para nos educar. Gente, muita paz, eu espero que vocês tenham uma semana maravilhosa.